Saudações, irmãos e irmãs. Por gentileza, de pé, vamos acompanhar a leitura do texto sagrado em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Apenas 2 versículos. Que diz o seguinte: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Senhor que criou todas as coisas do nada, Senhor que exerce controle absoluto da tua criação e certamente das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela revelação especial que foi preservada ao longo dos séculos, e nós podemos hoje, Senhor, entender verdades preciosas que foram preservadas nas Sagradas Escrituras, Senhor, para sabermos quem Tu és, para entendermos o Teu plano de salvação, para nos deliciarmos, ó Deus, nos desfrutarmos dos grandes atos de redenção que nós temos no Teu Filho Jesus Cristo. Te pedimos, ó Deus, que possamos compreender a verdade deste texto, a fim de que saiamos daqui, Senhor, com o propósito para o qual este texto foi escrito. Foi escrito para nos dar, Senhor, segurança de salvação. Foi escrito, Senhor, para nos dar deleite. Foi escrito, Senhor, para mostrar que a salvação em Cristo Jesus não é algo que pode ser desfeita, não é algo que pode ser perdido. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado porque o nosso destino eterno está assegurado em Cristo Jesus. Que o Senhor fale às pessoas que ouvirão este sermão neste momento e quem sabe em outras ocasiões. Assim te pedimos, na mediação do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Meus queridos irmãos, irmãs, nós chegamos ao capítulo 8 de Romanos, um capítulo muito importante, um capítulo que nós vamos precisar de certo tempo para considerar as verdades aqui contidas. São verdades preciosas, verdades que chegaram até nós para que nós tenhamos segurança de salvação. Eu quero comparar esse capítulo a 3 metáforas, quero me utilizar de 3 metáforas. A primeira delas é de uma joia rara, uma coroa feita de ouro puro, cravejada de pedras preciosas. Se você comparar as Escrituras Sagradas como essa coroa preciosa, o livro de Romanos se destaca, e especialmente o capítulo 8 de Romanos. Ali nós temos a presença de um maior número de pedras preciosas. A minha terceira ilustração, a segunda ilustração ou metáfora, irmãos, é de você imaginar que você está num turismo e observando e contemplando as belezas de uma baía, né? A baía é aquela reentrância em que você percebe um pouco do mar e também um pouco de vegetação que cresce ao longo da costa. É como se nós estivéssemos num veleiro e ali você pede ao capitão do veleiro que ele pare e lance a âncora, né, que a gente chama de fundear. Para quê? Para que a gente tenha um momento de contemplação, para que silentemente nós observemos a riqueza e a beleza de toda aquela paisagem, no caso da metáfora, representada pelo capítulo 8 de Romanos. A minha terceira metáfora, irmãos, é que nesse livro de Romanos, nós, por assim dizer, chegamos ao alto de um monte, e estrategicamente agora nós podemos contemplar todo o panorama de uma beleza que tira até
de alguma forma nos causa um elevo profundo, né? Então, eis aí onde nós estamos pisando. Me faz lembrar o encontro de Deus com Moisés, quando ele disse, ao se aproximar daquela sarça que ardia em fogo e não se consumia, o Senhor diz: tira a sandália dos teus pés, porque onde tu pisas é terreno santo. Então, irmãos, eis aí o capítulo 8 de Romanos. Nós ficaremos vários domingos aqui, se Deus quiser, contemplando a beleza dessa passagem. É bom que nós também tenhamos em vista que o grande tema dessa passagem, irmãos, é a segurança de salvação. O que é segurança de salvação? Todo crente deve ter uma convicção de que o plano de redenção de Deus é algo tão seguro, é algo tão certo, que ao final da nossa existência, o crente verdadeiro vai receber de Deus, sem nenhum problema, sem nenhuma possibilidade de cair dessa graça maravilhosa, aquilo que o Senhor nos prometeu no Evangelho Santo. Ele nos prometeu eterna redenção, Ele nos prometeu vida eterna, e é isso o que nós teremos, irmãos. Por isso que é possível e até extremamente recomendável que você se delicie nessa salvação, que você tenha segurança de salvação, tá? O tema, ou melhor dizendo, o título da nossa mensagem é a segurança absoluta em Cristo Jesus. Essa é a doutrina que nós vamos abordar hoje. À luz de outras 3 doutrinas, nós vamos ver como essas coisas se relacionam, porque a segurança absoluta que nós temos em Cristo Jesus, ela se fundamenta no fato que todos nós fomos justificados, ela se fundamenta também na doutrina da união com Cristo. A expressão em Cristo Jesus aparece 2 vezes nesses poucos versículos, e também nós temos segurança de salvação, porque nós fomos libertos através do Santo Espírito de Deus. Então é isso que nos aguarda. Eu chamo a atenção para a palavra pois. Isso é importante, irmãos, no estudo das Sagradas Escrituras, as conjunções, porque as conjunções são conexões no texto. A Bíblia nunca pode ser encarada como sendo um texto que não tem nenhuma relação com o que foi dito antes e com o que será dito depois, né? É algo muito positivo quando nós analisamos o contexto. Então esse pois nos remete a algo que o apóstolo Paulo já disse. Então o contexto que você precisa resgatar é precisamente o capítulo 5, irmãos, não o capítulo 6, não o capítulo 7. Eu explico por quê. O capítulo 6 e o capítulo 7 de Romanos é como um parêntese que o apóstolo Paulo está fazendo, porque quando ele tratou da preciosíssima doutrina da justificação pela fé, ele deixou bem claro que a lei não se presta a esse serviço. A lei não tem a função de salvar ninguém. A única possibilidade de alcançarmos a salvação é através desse ato declarativo de Deus, que nós chamamos de justificação, no qual o Senhor bate o martelo e nos recebe como justos diante dele, e que nós desfrutamos do perdão de todos os nossos pecados. Isso é justificação. Então, o apóstolo Paulo, ao demonstrar que a lei não tem essa função, e como muitas vezes o seu ensinamento foi mal compreendido e distorcido, e as pessoas o acusavam como alguém que preteria a lei, como alguém que tinha desprezo pela lei de Deus, ele precisou se defender e mostrar a verdadeira função da lei nos capítulos 6 e especialmente no capítulo 7. Mas esse pois aqui, irmãos, nos remete à doutrina da justificação que o apóstolo Paulo tem
falado com muita profundidade, desde o capítulo 3, se estendendo até o capítulo 5. Além disso, no capítulo 5, nós temos a exposição da doutrina da união com Deus. Todo crente está unido, mais precisamente com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo. Não há possibilidade de salvação se não estivermos unidos com Cristo. Infelizmente, todo homem, naturalmente, ele já nasce unido com Adão, que é o primeiro representante da raça humana. E nós precisamos ser retirados dessa conexão, dessa associação que nós temos com Adão. Porque quem permanecer nesse estado vai receber a danação eterna. Nós precisamos ser retirados da união com Adão para estarmos agora unidos com Cristo. Somente unidos com Cristo é que nós experimentaremos a justificação pela fé que nos salva, irmãos. Por isso que o pois é tão importante. O apóstolo Paulo está novamente reelaborando esta doutrina tão preciosa. E como é que eu sei disso? Como é que nós podemos saber disso? Irmãos, pela simples expressão que ele usa, já, agora, é uma realidade presente, agora, pois, já nenhuma condenação há. Irmãos, condenação é o contrário de justificação. Então o apóstolo Paulo, ele está se referindo à justificação com uma outra terminologia. Ele está se referindo ao ato declarativo de Deus, e é sempre importante, viu? É muito importante nós nos aprofundarmos nos ensinamentos da palavra de Deus. Infelizmente, a igreja evangélica padece hoje de um analfabetismo teológico e bíblico. Por isso que convém nós recordarmos o que o autor sagrado disse lá aos Hebreus. Esse foi o texto que nós trabalhamos na última quinta-feira. Não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, mas ele escreveu uma exortação muito preciosa. Está lá no capítulo 5, a partir do versículo 11, quando diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. O autor, irmãos, no caso de Hebreus, estava falando de Jesus Cristo como sumo sacerdote da ordem segundo Melquisedeque. E ele vai agora dar uma reprimenda para a igreja. Olhe, são assuntos difíceis, mas infelizmente vocês têm sido tardios no ouvir. Vocês têm sido preguiçosos. E ele aprofunda isso dizendo o seguinte: eu tenho que ensinar de novo o que é básico. Eu tenho que dar para vocês ainda leite. Vocês eram para receber nesse momento da caminhada cristã alimento encorpado, alimento sólido. Mas eu preciso voltar aos rudimentos, aos ensinos primários da fé. Então eu aplico a mesma coisa em relação, irmãos, ao livro de Romanos. Você precisa entender o que significa a doutrina da justificação pela fé. Isso já foi dito. Não se acomodem a ter uma vida simplesmente medíocre, em que você se contenta em dizer simplesmente que ser cristão é alguém que creu em Cristo Jesus. É isso sim, mas é muito mais. O cristão é alguém que foi justificado. O cristão é alguém que está unido com Cristo. O cristão é alguém que experimentou a libertação, irmãos, de algo que nos era danoso. Então é importante você assimilar essas verdades. Então eu volto aqui com o primeiro ponto: temos segurança porque fomos justificados, nenhuma condenação há. Isso é precioso, irmãos. A Bíblia, quando fala de condenação,
diz o reverendo Augusto Nicodemos, que é o justo juízo de Deus contra o pecado. O homem, na sua condição natural, sobre ele há uma ameaça, caso não aconteça uma reviravolta na sua vida, que só pode acontecer mediante uma intervenção sobrenatural e graciosa de Deus. Se isso não acontecer, esse homem vai ser condenado. Engraçado que na expressão latina, condenação é danação. Você já deve ter ouvido essa expressão. Condenação tem a ver com a danação eterna. E esse versículo, irmãos, ele é precioso. Esse capítulo como um todo, ele é muito bem-vindo. Ele é simplesmente maravilhoso, porque o capítulo começa dizendo assim: nenhuma condenação há. E ele vai terminar esse capítulo dizendo: nenhuma separação há em Cristo Jesus. Essas coisas estão interrelacionadas. Não há mais nenhuma condenação. E eu chamo a atenção para a força dessa palavra: nenhuma. Nenhuma. Não é somente os pecados que você cometeu no passado, não. Tem gente que acha que a tratativa de Deus em relação aos nossos pecados é somente naquele momento em que nós cremos em Cristo Jesus. Ali, quando eu criei, o Senhor passou uma borracha na minha vida pregressa. Ali eu tive o perdão de todos os meus pecados, mas é algo que se limitou ao meu passado. Eu continuo vivendo, eu continuo pecando no presente. Eu sei que infelizmente eu ainda continuarei pecando no futuro. Meus irmãos, apesar disso, nenhuma condenação há. Porque você foi justificado. O Senhor te declarou como justo. O Senhor perdoou os pecados do passado, os pecados que você comete agora e os pecados que você ainda haverá de cometer. Nenhuma condenação há. Olha que segurança, irmãos. Você sair daqui depois de um encontro com o Senhor, crendo no Senhor, e o resultado é que você foi justificado e não precisa temer aquele grande dia em que todas as pessoas, sem exceção, estarão na presença de Deus como justo juiz e terão que prestar conta por tudo aquilo que cometeram em vida. Existe uma ilustração bíblica preciosa. Jesus Cristo, certa ocasião, se envolveu com uma turba que flagrou uma mulher em adultério. E aquelas pessoas levaram a mulher numa situação de humilhação e queriam aplicar a lei de Moisés. Essa mulher foi flagrada em adultério e ela tem que ser apedrejada. E diz o texto, o único texto que faz menção que Jesus Cristo escreveu alguma coisa, ele escrevia no chão. Até alguns intérpretes, extrapolam e até mesmo vão além do texto e dizem: olha, provavelmente Jesus Cristo estava escrevendo os pecados das pessoas que estavam ali. O texto não fala isso, ele estava escrevendo. Aí Jesus Cristo diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz que de um por um, constrangidos pelas palavras de Jesus, foram saindo daquele ambiente, até que ficou Jesus e a mulher. E Jesus Cristo diz claramente: o justo juiz, vai, não peques mais. Ele não condenou aquela mulher. O crente é alguém que jamais será condenado. Isso é precioso demais, irmãos. Isso dá segurança de salvação. Em segundo lugar, nós temos segurança de salvação porque fomos unidos com Cristo.
Essa expressão se repete nos 2 versículos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Chama a atenção para essa expressão ensejada pela preposição em. Sempre que a Bíblia fala em Cristo, no caso aqui, em Cristo Jesus, que se repete no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso é uma referência da nossa união com Cristo. A Bíblia traz 2 grandes ilustrações sobre esse fato. A Bíblia fala que Jesus se comparou com uma videira e os crentes são os ramos dessa videira. E que que não podemos fazer absolutamente nada se não estivermos em Cristo Jesus. A outra ilustração é do corpo, irmãos. A Bíblia fala que Jesus é a cabeça da igreja. O apóstolo Paulo faz uma belíssima ilustração do corpo, e a parte principal desse corpo é a cabeça representada por Jesus, e todos os crentes, por assim dizer, são partes deste corpo. Então isso aponta para o fato de que estamos unidos com Cristo. E isso é muito importante, porque não há salvação enquanto estivermos em Adão. Nós estamos unidos ou em Adão ou em Cristo. Nunca esqueça disso. Isso está ensinado no capítulo 5 e no capítulo 6 da Epístola aos Romanos. Todo crente é alguém que não simplesmente creu. Todo crente é alguém que está em Cristo Jesus. Por isso que Deus o Pai, quando nos contempla, agora Ele vê não os nossos pecados, mas Ele enxerga a justiça perfeita do seu Filho, porque aquilo que é do Filho é nosso. Nós somos salvos pela justiça de Cristo, e para termos acesso a essa justiça, temos que estar unidos com o Senhor. Em terceiro lugar, nós temos segurança de salvação porque fomos libertos. Versículo 2 fala sobre isso. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós estamos livres de quê? Daquilo que o apóstolo Paulo chama de lei do pecado e da morte. O que é isso? É a lei bendita do Senhor, por incrível que pareça. É a lei que foi revelada mais claramente no ministério de Moisés, os 10 mandamentos. Mas pastor, por que o apóstolo Paulo, ele se refere a essa lei em termos tão negativos, a lei do pecado e da morte? Por uma razão muito simples. Não é o problema do pecado, aliás, da lei. O problema não está na lei, porque o apóstolo Paulo falou no capítulo 7 que a lei é boa, a lei é justa e a lei é santa. Não poderia ser diferente não, porque a lei reflete o caráter de Deus. O problema não está com a lei, o problema está conosco. Seria como se nós comparássemos uma criança com 7 anos de idade, tomada por uma ilusão e uma presunção, dissesse o seguinte: eu sou capaz de dirigir uma Ferrari. O problema não é a Ferrari, o problema é o motorista. O problema não é a lei, o problema somos nós, pecadores. A lei não pode fazer absolutamente nada por nós. A lei não tem essa função de salvar ninguém. A lei tem a função de que, como um espelho, mostrar toda a nossa feiura espiritual. A lei se presta a isso. Ela mostra quem nós somos e a necessidade que nós temos de Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ganhar a liberdade dessa lei,
porque quem não é crente está debaixo da lei. E se você misturar a lei com o nosso pecado, o que vai se produzir, infelizmente, é mais pecado e morte. É isso que vai acontecer. É isso que a lei de Moisés produz no ser humano: morte e pecado. O apóstolo Paulo já havia falado no capítulo 7, que exatamente o 10º mandamento que diz lá, não cobiçarás, foi nesse momento aí que ele percebeu a sua dificuldade de cumprir a lei de Deus. Ele percebeu-se como uma pessoa morta a partir desse momento, porque quando a lei diz não cobiça, ele tinha vontade de cobiçar. Isso é uma complexidade, irmãos, no ser humano. A lei proíbe uma coisa, mas nós ficamos inclinados, movidos por uma compulsão de descumprir exatamente aquilo que Deus está proibindo. Isso é pura escravidão. Perdemos o livre-arbítrio. Temos arbítrio, como nós já falamos em outras ocasiões. Temos o poder de tomar decisões, mas as nossas decisões são inclinadas para o pecado sempre. Então nosso arbítrio não é livre, é escravidão. Quem nos libertará dessa condição? Eu preciso sair debaixo dessa lei. E sabe o que liberta, irmão? Segundo o texto, versículo 2, o Espírito. E o Espírito aqui foi grafado muito bem com letra maiúscula. Isso é uma referência ao Espírito Santo de Deus. Cada pessoa da Santíssima Trindade exerce uma tarefa na salvação do homem. Cristo Jesus, através da sua obediência perfeita, ele conseguiu uma justiça que nos salva, e essa justiça é aplicada a nós através do Espírito Santo de Deus. A libertação vem não pela força do nosso próprio braço, mas a libertação vem pelo ministério do Espírito Santo de Deus, que é colocado como a lei do Espírito da vida. Se há morte por um lado, pelo Espírito Santo nós teremos vida. Isso é o puro Evangelho, irmãos. Por que nós podemos ter segurança de salvação? Porque o Senhor nos justificou, porque o Senhor nos uniu com Cristo, porque o Senhor nos libertou da lei que só trazia mais pecado e mais morte para a minha e para a sua vida. O que é que nós podemos aprender com esse texto? Primeiro, há muitos cristãos que são salvos, mas acham que não são salvos. Essa ocorrência, ela não é rara. Eu já ouvi falar de um exame de candidatos, de catecúmenos, pessoas que estão se preparando para professar sua fé e serem batizados. Um presbítero dizia o seguinte: você tem convicção da sua salvação? Ele partia do princípio que se a pessoa tivesse alguma dúvida acerca da sua salvação, essa pessoa não era salva. Isso está equivocado. É possível você ter crido no Senhor Jesus Cristo, mas ainda alimentar algum tipo de insegurança no seu coração. E é por isso, irmãos, que esse texto é tão precioso. É para você se conscientizar o que Deus fez por você. Quando você praticar os seus pecados, infelizmente, e você entrar num processo de crise muito grande, duvidando até acerca da sua salvação de novo, eu só posso ser uma pessoa que não está salva, porque eu estou incorrendo os mesmos erros. Meu Deus, que intranquilidade, que angústia. Ou quem sabe pecados que você cometeu lá no passado. Aí você precisa se apropriar dessas verdades que estão aqui no versículo 1 e 2.
Se Satanás jogar em rosto as coisas vergonhosas que você cometeu, você se aproprie da verdade que não há nenhuma condenação. O Senhor já te justificou. Portanto, o crente pode e deve ter segurança de salvação. E segurança de salvação é você saber que você vai perseverar até o final da sua existência. Você vai chegar lá, porque o Senhor te uniu com Cristo, e ninguém pode mutilar o corpo de Cristo. O Senhor antecipadamente já bateu o martelo, dizendo: nenhuma condenação há. Eis aí um justo, porque por ele estar em Cristo Jesus, eu vejo a justiça perfeita do meu filho nesse crente. Por isso que eu o adoto como meu filho. Irmãos, uma segunda aplicação é que, infelizmente, algumas pessoas acham que a doutrina da segurança de salvação vai deixar o crente num estado de lassidão moral. O que é isso, lassidão moral? O crente vai ficar descuidado, o crente vai perder interesse, o crente vai perder as suas forças para perseguir a santificação. Isso é impossível, irmãos. Isso não acontece na prática. Porque quando nós nos percebemos como pessoas que foram alcançadas pela salvação eterna, o que desperta no nosso coração é um sentimento de gratidão. Nós ficamos constrangidos de pecar contra aquele que foi encravado na cruz do Calvário, contra aquelas benditas pessoas que compõem o único Deus, a Santíssima Trindade, que quer que nós sejamos santos, sede santos, assim como eu sou santo. O crente vai ter prazer em servir a Deus. Essa doutrina não justifica você viver de qualquer forma. Se você acha que pelo fato de desfrutar do perdão de todos os seus pecados, e você pode viver de qualquer forma, você não é um crente, você está se enganando. O crente é alguém que não é condenado, mas é alguém também que vive de forma diferenciada. Eis aí, irmãos, o texto de Romanos capítulo 8. Nós apenas começamos a arranhar esse grandioso capítulo que foi escrito para a minha e para a sua segurança. Eu espero sinceramente que você desfrute dessa convicção. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém. Vamos orar? Eu gostaria que essa oração fosse voluntária.